Olá pessoal, boa noite, professor Adriano. Então, nossa atividade de química de hoje, eu estou enviando para vocês 3 exercícios, tá? No arquivo, e vou estar explicando eles aqui, ok? Então, atividade para você copiar e responder os exercícios. Então, tá. No primeiro exemplo que nós temos aí, ele pede para você calcular o título e a porcentagem em massa de uma solução feita a partir da dissolução de 368 gramas de glicerina, que é essa substância aqui, né, em 1.600 gramas de água. Beleza, então eu já tinha passado um resumo anteriormente. Nesse resumo eu explicava para vocês lá o que é o título, tá? Então nós temos aí a forma para calcular esse título, é essa daqui. Essa fórmula para calcular o título, aqui nós temos o que vai representar o título, esse Tzinho aqui, é o M1, que é a massa do soluto, né, dividido pela massa da solução. Então vamos lembrar lá. Como ele fala que aqui ocorreu uma dissolução, nós temos aqui no caso uma solução nós temos um solvente, que no caso aqui é a água, né? Então a água vai dissolver a glicerina. E nós temos o soluto, que é a glicerina. Então M1 é a massa do soluto, é a massa da glicerina. M2 é a massa do solvente, tá? Então aqui vai ser a massa da água. A massa da solução é a soma dos dois, que é M1 mais M2, certo? Então, fica aqui assim a fórmula. Eu troco aqui essa massa da solução, que é esse M aqui, né, e substituo por M1 mais M2, igual está aqui, ó, M1 mais M2. Aí agora a gente substitui por valores numéricos, né? Então M1, que é a massa do soluto, é 368 gramas, divide por M1 mais M2. Aí eu vou somar aqui 368 mais 1.600. Então eu somo os dois e divido aqui, já fiz a conta direta, me deu esse valor aqui, ó. Então a gente somou aqui 368 mais 1.600 deu 1.968, aí pegou 368 e dividiu por esse valor. Quando você divide, você vai chegar nesse valor. Então soma e depois divide aqui os valores, certo? Então fica aqui em cima 368, né, dividido 1.600 mais 368 dá 1.968. Como eu estou dividindo um valor menor por um valor maior, meu valor deu menor que 1, que deu 0,187. Esse é o nosso título. Além do título, ele pede a porcentagem em massa, né? Ele quer a porcentagem em massa. Então, o que nós vamos ter aqui? Ixi, agora ficou meio tampado ali. Então, a porcentagem em massa do soluto, eu vou ter o T em porcentagem, é igual ao título vezes 100%. Aí eu só pego esse valor aqui, 0,187, e multiplico por 100. Aí minha porcentagem do soluto é 18,7%. E calculo também a porcentagem do solvente, que está aqui. É a mesma coisa, só pegar isso aqui. Aí no caso, eu pego o 100, que é o total, e subtraio por 18,7. Aí eu acho esse valor aqui, ó. Então, como aqui eu já achei 18,7, eu pego 100% menos 18,7, 81,3%. Ou seja, eu tenho 18,7% de glicerina, 81,3% de solvente, que no caso água. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Qual a massa de água existente em 600 gramas de uma solução aquosa de brometo de potássio? Aí ele já me deu o título aqui. Então, a mesma fórmula, né? Então, se o título já é 0,25, né? E aqui eu já tenho essa massa 600, então significa que temos 25 gramas de soluto em 100 gramas de solução. Certo? Em tese, você pega esse 0,25 aqui, toda vez que você já tem o título, você multiplica ele por 100. 0,25 vezes 100 dá 25, tá? Então eu vou ter 25 gramas
de brometo de potássio em 100 gramas de solução. Então, se eu tenho aqui 600, eu faço uma regrinha de 3, eu vou ter x. Aí eu multiplico cruzado. Então ficou 600 vezes 25, 100 vezes x, 100x, o 100 passa dividindo. 600 vezes 25 dividido por 100, dá para cortar esses dois zeros aqui, ó, que é uma multiplicação. Fica 6 vezes 25, que dá 150. Dividido por 1, 150. Então eu vou ter 150 gramas aí de brometo de potássio. Aí, como ele quer a massa de uma solução, no caso ele quer a massa da água, a água é o solvente, aí eu pego aquela regrinha lá. Então a massa da água, que é a massa total, vai ser o M1, né? No caso, nós temos lá que a massa da solução é o M1 mais o M2. Como ele quer a massa da água, então vai ficar M2 é igual a massa da solução menos o M1. 600, que é a massa da solução, menos a massa do soluto, que eu achei que é 150. Então a massa da água é 450 gramas. Só isso. Nosso próximo exercício tem um frasco de soro glicosado a 5% de solução aquosa, de 5% de massa de glicose, para preparar 1 kg de soro. Quantos gramas de glicose devem ser dissolvidos em água? Então, primeira parte. Se meu título é 5%, então significa que nós temos 5 gramas de soluto em 100 gramas de solução. Por quê? Se ele me deu aqui, ó, é 5%, 5 de 100. Então, de 100, eu tenho 5%. Então, eu tenho 5 gramas. Ou, né? 5% de 100. De 5% de 100, 5 gramas de soluto. Aí a gente sabe que 1 kg tem 1000 gramas. E a gente monta uma regrinha de 3 também. Então, 5 gramas de glicose, né, está para 100 gramas de solução. Se eu tenho 1 kg, que no caso é 1000 gramas, eu tenho x. Multiplico cruzado. E aí 5 vezes 1000, 5.000 dividido por 100, 50 gramas de glicose, letra D. Bom, é só isso aí, nossa atividade de hoje. Espero que tenha entendido. Até mais, galerinha. Falou, até mais. Tchau, tchau.